A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. Hoje vamos mais um vídeo para o nosso canal Trombeta de Deus. E é sempre bom estar aqui com os irmãos. É edificante para os irmãos e para mim também estar aqui com vocês. Então que o Senhor Jesus sempre esteja abençoando vocês aí, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a igreja, né? Nós vamos fazer, eu vou dar uma apresentação, né, uma pincelada, vai ser um panorama das tipificações da igreja, né, que está ali na menorá, nas duas testemunhas. Nós vamos falar ali do azeite que é derramado sobre aqueles dois tubinhos de duas igrejas das sete, né. Então nós vamos dar uma olhada nisso hoje, dar uma estudada para que a gente possa começar a aprofundar mais em Apocalipse. Então nós vamos falar sobre as sete igrejas, que tipifica toda a unidade da igreja, tudo, porque Deus usou o contexto das sete igrejas que existiam literalmente naquela época de João, mas tudo que ele falou para aquelas igrejas, tanto os elogios quanto as repreensões, é todo o contexto da igreja, tudo. O que acontece ali com as sete igrejas é o que acontece com a igreja de Deus como um todo. Não é que era específico só para uma igreja ou para outra, não. Ali é como se você juntasse tudo. Deus usou sete igrejas. Existiam mais igrejas na Ásia, existiam outras igrejas, mas Deus usou aquelas sete porque ele pegou o contexto delas e aplicou para a igreja como um todo. Por isso são sete igrejas, que é os sete Espíritos de Deus, que é a plenitude da igreja toda ali representada na menorá. Então nós vamos dar uma estudada nisso hoje, tá bom? E vai ser uma bênção, tá, meus queridos? Então vamos lá para o estudo. Como sempre, nós vamos para a tela, eu vou deixar de aparecer, mas nós seremos edificados com esse estudo, que é uma bênção, assim, vai abrir a mente dos irmãos aí para o significado da igreja, como Deus trata a igreja, e isso vai ser muito bom, tá bom? Então vamos lá, irmãos, para os estudos, tá bom? Aqui, meus irmãos, ó, aqui tá nosso mapinha. Nós vamos fazer a aula de hoje em forma de apresentação. Eu vou apresentar para os irmãos as tipificações da igreja dentro da menorá. Dentro da menorá também nós temos as duas testemunhas, tem ligação com as duas casas de Israel, com a grande tribulação, os 3 tempos e meio e os 3 tempos e meio, com as festas. Então tá tudo aqui, tá bom? Nós vamos começar, irmãos. Eu vou dar um zoom aqui. Olha só, primeiro eu desenhei uma menorá aqui. Meu desenho, minha letra não é muito boa não, mas vamos lá, irmãos, ó. Então desenhei a menorá, que ela tem 7 candelabros e 7 fogos. Veja que eu desenhei 2 fogos maiores, né, no candelabro número 2 e no candelabro número 6. Então essa menorá ela representa as 7 igrejas, que está lá em Apocalipse 2:3. Eu não vou ler esses 2 capítulos, que vai ficar muito grande, e nós vamos só fazer a apresentação. Então os irmãos podem ler em casa Apocalipse 2:3, que fala das igrejas. Ok? Então as 7 igrejas são a igreja de Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Ok? Veja que nesses candelabros, né, que estão aqui em pé com os fogos, são 7. Eles também têm ligação com as festas. Olha só, são 7 igrejas, 7 festas, que são os tempos determinados de Deus. Então você tem Páscoa, ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então você tem esses paralelos. Veja que a haste central da menorá, que está a igreja de Tiatira, em paralelo também está a festa de Pentecostes. Nós temos uma divisão. Você vê que se você tem 3 hastes para um lado e 3 para o outro, e aí a central que faz a 7ª haste. Todas elas são interligadas uma nas outras. Então essa peça da menorá faz uma peça só. E veja que essa tem uma tipificação nessa haste central, ela é uma divisão. Então você tem a tipificação na primeira parte de 3 tempos e meios, e da outra parte outros 3 tempos e meios.
que estão aqui, ó. Então aqui você tem 3 tempos e meio e desse outro lado 3 tempos e meio, ok? Você consegue dividir aí a grande tribulação toda, os 7 anos de grande tribulação, ele está tipificado aqui, ó, nesse quadrado, mostrando aí as 7 igrejas, as 7 festas. Então você tem o quê? Que dentro da grande tribulação vai se cumprir muitas coisas dentro dos 7 tempos. Ok, irmãos? Então vamos lá. Então nós temos essa divisão da grande tribulação aqui, dos tempos da grande tribulação. E aí tem identificação das festas. O que acontece? Ó, Páscoas, Ázimos, Primícias e Pentecostes são as festas de primavera. Aí depois tem aquela pausa e volta no mês 7, no dia 1 do mês 7. Aí são as festas de outono, que ligam, ó, as primeiras festas com a morte e ressurreição de Cristo, ou seja, Cristo cumpre, lembra, até Pentecostes, ele tocou até a trombetas e ele está na expiação agora. Mas a igreja vem e cumpre até Pentecostes. Nós estamos tocando trombeta agora, mas vai haver toque de trombeta, literalmente, na tribulação, que são as 7 trombetas. Isso quer dizer que o quê? Cumpriu-se até Pentecostes, aqui é morte e ressurreição de Cristo, a igreja também tipificamente morreu e ressuscitou com Cristo e vai cumprir literalmente essa nossa ressurreição com o corpo transformado quando Cristo voltar e nós entrarmos no milênio. Aí você vai ver que depois tem a festa de outono, tem ligação com a vinda de Cristo. Por quê? Olha só, você vai ter o cumprimento da festa das trombetas, expiação e tabernáculos, que é o milênio. Então as últimas 3 festas por final, nós estamos agora no hiato que tem aí entre Pentecostes e trombetas, mas eu creio que nós somos muito próximos aí do fim dos tempos, nós estamos no princípio das dores, então nós, muito em breve aí, vamos começar a tocar as trombetas, né? Vamos entrar num governo único, então aí vai começar a se cumprir as festas de outono. Isso tudo é tipificado aqui, irmãos, nessa menorá, ok? Por que eu coloquei 2 fogos maiores aqui? Ó? São 7 fogos. Você vê que eu coloquei fogos maiores aqui e aqui, ó. Você viu que eles são maiores que os outros? O que acontece? Essas são as 2 igrejas que não receberam repreensão. Eu coloquei aqui, ó. Não tem repreensão. Só que em Esmirna, nós vamos ver quando nós for estudar mais detalhadamente, tá? Quando nós for estudar as testemunhas, o irmão vai entender. Esmirna fala que ela tem que ser fiel até a morte, ela vai ser lançada e perseguida, vai ser lançada na prisão para ser provada, mas ela tem que ser fiel até a morte. Ou seja, aqui representa as testemunhas, parte das testemunhas, parte da igreja que vai precisar ser perseguida e vai morrer, vai pelo nome de Cristo. Filadélfia fala que ela vai ser livrada da hora da tribulação, da hora da morte. Então, ou seja, ela não vai morrer, que está tipificado aqui em Filadélfia e tipificado naqueles que vão para o deserto, parte da igreja que vai para o deserto ser provado por Deus, como foi o povo de Israel, como foi Cristo. Tá, irmão? Só para a gente entender. Então está tipificado nessas 2 igrejas, elas não têm repreensão, as outras todas têm. Mas essas 2 igrejas não têm repreensão, só elogios. Ok. Esses fogos, lembra que Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo. E vocês também são a luz do mundo. Então, por quê? Porque Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então essas lâmpadas, elas representam os 7 olhos de Deus, os 7 espíritos de Deus que encheu toda a terra. Essa plenitude cai em Cristo também. Vamos dar uma olhada, só para a gente ver. Vou dar uma abertura aqui nos 7 olhos, nesses 7 fogos, que aí a gente já tem essa noção, porque na próxima aula nós vamos entrar aqui nas testemunhas, então a gente vai ter essa questão dos fogos. Vamos dar uma olhada em Zacarias 3:9. Então aqui, irmãos, ó, Zacarias 3, versículo 9, ó. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu livrarei a sua
eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Ou seja, aqui Zacarias ele está falando no contexto da construção do templo, novo templo de Jerusalém após cativeiro da Babilônia. Ele está profetizando para Josué e para Zorobabel. E aqui ele fala que a pedra que vai estar diante de Josué, essa pedra estão 7 olhos. Olha aqui 4 versículo 10, olha só que fala também: pois quem despreza o dia dos humildes começo, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos que falou lá em cima, no versículo 9 do capítulo 3, são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Interessante, né, irmãos? Então a pedra que representa Cristo tem 7 olhos. Esses olhos são quem? Os olhos do Senhor. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 5, versículo 6. Quer ver? Olha só. Olha que fala: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto, mas agora ressuscitou. Ele foi morto e ressuscitou. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Lembra que o cordeiro tinha 7 olhos, e 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Lá em Zacarias falou que são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então aqui já fala que tem 7 olhos, e os olhos são o Espírito do Senhor enviados por toda a terra. Ok, irmãos? Então nós estamos fazendo um contexto aqui para a gente entender quem é esse olhos. Então, meus irmãos, vamos dar uma olhada então em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, para a gente entender também aqui, e depois Apocalipse 19, 12. Aqui, ó, versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo. Opa, você viu que agora ligou os olhos com a chama de fogo, com o Espírito de Deus? Então você vê, os olhos daquela menorá, os fogos daquela menorá têm ligação com os olhos de Deus, porque os olhos de Deus são como chamas de fogo. E esse fogo, representa os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, ou seja, são luz nessa terra. Olha a ligação que vai tendo, hein? Olha o versículo 12 aqui do Apocalipse 19, 12. Ó, os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Então, meus irmãos, dá uma olhada. Você tem ligação que existe uma pedra que é Cristo, que tem olhos, esses olhos percorrem toda a terra, esses olhos têm chama de fogo, tudo ligado com a menorá. E esses 7 olhos que têm chama de fogo, eles são os 7 Espíritos de Deus que percorrem pela terra. Vamos dar uma olhada aqui, Isaías 11, estou de cabeça aqui, acho que versículo 1 e 2, ou é 2 e 3. É isso mesmo, olha só isso aqui. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1. Espírito de sabedoria. 2. E de entendimento. 3. Espírito de conselho e fortaleza. 4, 5. Espírito de conhecimento e temor do Senhor. 7 espíritos. E fala que o que esse espírito, esse espírito, ele repousará sobre quem? Sobre o tronco de Jessé sairá um rebento. Ou seja, ele repousará sobre esse rebento, que é o rebento Cristo. Ou seja, em Cristo repousa a plenitude do Espírito, que tem 7 manifestações, são essas aqui: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E essa plenitude do Espírito tem que estar em nós, porque nós também somos luz do mundo e nós somos corpo de Cristo. Se Cristo habita toda essa plenitude, em nós também tem que habitar. Então essa representação da menorá está aqui. Você vê que aqueles fogos, eles são chamas que representam o Espírito do Senhor, a plenitude do Espírito. E como os olhos do Senhor percorrem toda a terra? Através da igreja. Deus, ele está dentro de nós como chama. O Espírito do Senhor está aqui.
E nós somos luz desse mundo, levando a palavra, santificando o nome do Senhor, pregando o evangelho, sabe? Levando conhecimento, edificando o corpo do Senhor. Esta é a representação desses 7 fogos, irmãos. Eu quis mostrar para os irmãos entender que esses fogos tá ligado com os 7 Espíritos do Senhor, que é a plenitude do Espírito que ilumina o mundo nos dias de hoje. Ok, meus irmãos? Então tem essa representação. Então nós vimos tudo aqui, as festas de primavera, outono, a divisão dos tempos da tribulação aqui, na menorá, as 7 igrejas e as 7 festas. Esses 2 fogos maiores que eu mostrei para vocês antes, eles têm ligação com as 2 testemunhas. Nós lemos agora sobre Josué e Zorobabel. Você viu que eles estavam fazendo a reconstrução do templo de Jerusalém após cativeiro. Deus enviou eles 2. Eles estavam desanimados. Vocês podem ler Ageu, vocês podem ler Esdras, vocês podem ler Neemias e podem ler Zacarias. Esses 4 livros trazem o contexto da reconstrução. Vocês vão ver lá em Ageu, por exemplo, que o povo estava desanimado e Deus usa Ageu e usa Zacarias também para animar o povo para construir o templo do Senhor que estava parado. Eu tenho um estudo no canal que fala sobre a edificação da casa do Senhor. Irmãos, voltem lá no canal e dá uma olhada. É edificante, vocês vão ter um contexto bom aqui para vocês entenderem a edificação da casa do Senhor. Então, representa Zorobabel e Josué, é uma tipologia de testemunha, porque em meio ao povo desanimado para construir o templo do Senhor, para edificar o templo do Senhor, Deus levantou 2 pessoas para que pudesse animar o povo, que é Zorobabel e Josué. Ok? Deus levantou também 2 profetas. Você viu só que também tem uma tipificação das 2 testemunhas, que foi Ageu e Zacarias. Então tem essa tipificação. Nós podemos dar uma olhada depois. Não vamos olhar não. Vocês podem ler, para a gente não ficar com o vídeo muito grande, em Ageu 1, do 12 ao 15, e Zacarias 4 está falando sobre isso. Zacarias 4 traz a tipificação da menorá com as oliveiras ali vertendo azeite. Nós vamos ver isso quando nós for estudar sobre as 2 testemunhas, que é o próximo vídeo. E tem também, irmãos, a tipificação com Moisés e Elias. Tá aqui, ó. Vamos dar uma olhada em Êxodo 9, do versículo 13 ao 16. Aqui, ó, vamos lá, ó. 13. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e a teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Você vê que ligou com o contexto do Êxodo? A grande tribulação, irmãos, vai ter esse contexto do Êxodo. As pragas foram derramadas ali no Egito, e o povo de Deus que estava lá no Egito, eles não foram tirados, eles estavam lá e eles não foram atingidos. Deus guardou eles. O mesmo vai acontecer na tribulação. As trombetas vão estar tocando, sabe, destruindo a terra, as taças de Deus sendo derramadas com a ira do Senhor. E o povo, a igreja vai estar aqui. Isso mostra que, você vê que esse contexto mostra que a igreja não vai ser tirada antes da tribulação. Nós estaremos aqui, mas Deus, ele é poderoso, ele tem o mesmo poder de antes. Ele não diminuiu, ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Então, ele vai também prover o livramento para o povo. A ira é sobre a terra, sobre os que não têm a marca do Senhor, sobre Satanás, sobre a grande Babilônia. Mas essa ira não vai pegar no povo de Deus, porque Deus vai livrar. Isso é um Deus poderoso, irmãos, que ele te deixa dentro da ira, dentro do contexto da ira, mas você não é atingido. Salmos 91. Lembra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse salmo é maravilhoso, irmãos. A sombra do Onipotente descansará. Ele está falando desse momento que Deus livra, especificamente dos que vão para o deserto, mas também daqueles que
vão ser livrados, de nós todos que vamos ser livrados da ira do Senhor, que cairá sobre a terra, mas não atingirá os servos do Senhor. Então, irmãos, nesse contexto de Moisés está falando nisso. Então, essa igreja de Esmina, por que eu coloquei Moisés do lado de Esmina? Porque Esmina é que morre. Moisés, ele morreu, ele não viveu sempre, ele morreu porque quando chegou ali para entrar na terra, Deus não tinha falado que ele não ia entrar e ele não entrou. Ele morreu, viu a terra ao longe, mas morreu. Elias, eu coloquei do lado de Filadélfia porque Elias foi arrebatado. A Bíblia não mostra a morte de Elias. Elias foi arrebatado vivo, então numa carruagem de fogo. Então representa o lado do povo de Deus que não vai morrer. Vamos dar uma olhada como era o contexto de Elias. Vamos em 1 Reis 17, do 1 ao 4. Aqui, irmãos, ó. Então Elias, o tebista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Queride, fronteira ao Jordão. Beberás a torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Veja, depois nós vamos, se você ler o contexto todo aqui, a partir de Reis 17, que é quando o Elias aparece, está no contexto em que Elias ele inicia a carreira, o ministério dele, e ele já fala que não vai chover. Depois você vai ver que ficou 3 anos e meio sem chuva sobre aquela terra. Isso quer dizer, irmãos, que enquanto as testemunhas estiverem falando, não vai haver chuva sobre a terra. Isso vai ser um dos motivos que vai fazer com que o anticristo se ire. Um dos, né? Porque são vários. As trombetas vão estar tocando, as coisas que a igreja vai estar, que as testemunhas vai estar falando, vai estar acontecendo, não vai estar chovendo. Isso vai acender a ira do anticristo contra as testemunhas do Senhor, e aí vai começar a matar. E a Bíblia fala lá em Daniel que ele vai lutar contra os santos e vai vencer. E esse tempo é de 3 anos e meio. Então você vai ver que não vai ter chuva. E o contexto de Elias, qual que é? O contexto de Acabe e Jezabel, aquela mulher terrível que matou todos os profetas do Senhor. Mas Deus guardou Elias, ele foi afastado e foi cuidado. Deus deu alimento e água para ele lá no monte, utilizando corvos. Então, meus irmãos, esse é o contexto. Então você vê que essas duas chamas maiores que estão em cima dessas duas igrejas, de Esmirna e Filadélfia, aponta para as duas testemunhas. Ok, meus irmãos? Nós não vamos aprofundar aqui nas duas testemunhas, porque o próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. E tem também, irmãos, a tipificação das duas casas de Israel. Você vê que são duas testemunhas, duas casas de Israel. Por isso que engloba que é a igreja que são as duas testemunhas. Não são literalmente duas pessoas, porque são as duas casas de Israel, o povo de Efraim e Judá, que hoje soma o povo do Senhor, que vai ser unido na volta do Senhor plenamente, vai testemunhar. Vamos dar uma olhada em Isaías 43, do 1 ao 12. Versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por resgate, a Etiópia e Seba por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz, traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se, que quem dentre eles pode anunciar isto que faz ouvir as predições antigas?
apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim nenhum se formou, e depois de mim não haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e fiz ouvir. Deus estranho não há entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Aqui é muito complexo e tem muita revelação, irmão. Mas você vê que Deus falou que o povo de Israel, que ele está falando no contexto anterior, é a testemunha dele. E você vê que ele fala, ó, quando passarem pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios não submergirão, passares pelo fogo não te queimarás, nem arderá em ti. Aqui, irmãos, ele está falando que ele vai livrar, você vê, da tribulação. A ira do Senhor pode estar caindo da terra, como mostra no Salmo 91, mas ele vai livrar, ele vai guardar debaixo das suas asas, que tem ligação com as asas das águias. Sabe, irmãos? E ele fala aqui que todo aquele que se chama pelo meu nome. Qual é o nome do Senhor? Irmãos, quando você entende o nome do Senhor é maravilhoso. Mas isso não é para o estudo de agora. Então aqui você vê que Isaías está apontando que Israel, né, que tipifica as duas casas, é a testemunha do Senhor. E olha que engraçado, vamos dar uma olhada também, para você ver, olha que um complementa o outro. Atos 1, do versículo 4 ao 8. Versículo 4, ó. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Você viu aqui que Isaías falou que a casa de Israel seria testemunha dele. Aqui comprova que as duas casas, porque agora os gentios também, todos, porque quando recebesse a palavra ia para os gentios, todos Jesus falou que seria testemunha dele, tanto aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, não só em Jerusalém, viu só? Não só na terra de Israel, até os confins da terra. E por que Jesus falou que a testemunha ia até o confim da terra, irmãos? Porque todos têm que ouvir a palavra. Jesus falou que quando acontecesse que a palavra a palavra alcançasse a todos, chegasse aos confins da terra, aí chegaria o fim, que o evangelho do reino tinha que ser pregado por todo mundo. Ele fala em Mateus 24. Só que você vê que, por que nós somos chamados de testemunha? Porque nós seremos por testemunha para todo o povo. Lembra que Deus julga com justiça e precisa de 2 ou 3 testemunhas. Isso é outro estudo, mas eu vou dar só uma pincelada. 2 ou 3 testemunhas para que uma pessoa seja julgada, está lá na lei. Então nós seremos a testemunha, Cristo é a testemunha e Deus é a testemunha. São 3 testemunhas para julgar as nações que não vão estar perante o Senhor, e vai ser mediante os nossos testemunhos e o testemunho de Deus e de Jesus que eles serão julgados e condenados. Entendeu, irmãos? Então esse contexto aqui que nós estamos vendo no nosso mapa, das 7 igrejas, da Menorá, tem ligação também com as duas casas de Israel, que é a igreja que é as testemunhas do Senhor. Não são 2 homens literais, mas é a igreja do Senhor que será a testemunha. E você vê a divisão aí que aponta 1260 dias de Apocalipse 11:3, que está ligado com as 2 testemunhas, que vão profetizar durante 1260 dias, que é 3 anos e meio, e depois elas vão morrer durante 3 anos e meio, que tem ligação com o contexto de Jezabel, e que fala lá em Daniel 7:25. Lá em Daniel 7 fala que o chifre pequeno vai lutar contra o santo. O chifre pequeno é o anticristo e vai vencer durante 3 anos e meio, irmãos. Então você vê aí que o povo do Senhor vai morrer durante 3 anos e meio, mas no fim o nosso Senhor Jesus vai vir e vai nos arrebatar a todos, e ele vai vingar, vai pisar o lagar da ira do furor, vai vingar todos aqueles que morreram. Deus vai arrematar com a ira dele sobre a terra,
vingando e trazendo justiça para todos nós. Tá bom, meus irmãos? Então essas são as tipificações. Veja também que essas 7 candelabros que está na menorá tem ligação com as 70 semanas. Nós vamos estudar sobre isso com as 7 trombetas, 7 selos e 7 taças daí de Deus. Você viu que são tudo 7, né? 70 semanas, 7 trombetas, 7 selos e 7 taças. Então, conforme nós formos estudando, irmão, vai ver a ligação de todos esses contextos. Ou seja, irmãos, aqui é um resumo de praticamente tudo que Deus quis, sabe? E dentro dos 7 selos, você vai ver que tem todo o plano de Deus para a redenção. Quando nós formos estudar os 7 selos, o irmão vai ver. Então, irmãos, é grande essa revelação. Aqui só foi uma apresentação. Na próxima aula nós vamos estudar sobre as 2 testemunhas. Ok, meus irmãos? Então espero que os irmãos tenham entendido. É muita informação. Eu fui dando uma pincelada em tudo que representa. Todas as tipificações tem aqui. Tem mais revelações ainda, irmãos. É muita coisa para falar. Então nós vamos destrinchando isso conforme nós formos estudando. Ok, meus irmãos? Então, até o próximo vídeo, que será sobre as 2 testemunhas. Espero que tenha edificado os irmãos. Se foi difícil para entender, ouve de novo o vídeo, lê os textos, está aqui. A gente vai, no vídeo, os irmãos vai vendo os textos aqui, lê, que os irmãos vai ter uma compreensão melhor e vai assimilar melhor isso, tá bom, meus irmãos? Se os estudos estão abençoando você, então compartilha, curte o nosso vídeo, se inscreva no canal, ajude a palavra do Senhor a chegar até os confins da terra, tá bom, meus irmãos? É sempre um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria para mim poder ajudar os irmãos a crescer e edificar o corpo do Senhor. Ok, meus irmãos? Até o próximo vídeo, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.